Bem-vindos, queridos, ao dia 127 de 2024, amém? Cá estamos, firmes em nosso propósito de leitura de toda a Bíblia. Já estamos no 11º livro da Bíblia, o livro de 1 Reis. Ontem paramos no capítulo 4 e hoje retomando, a nossa leitura, continuando a nossa viagem a partir do capítulo 5, amém? Capítulo 5, 6 e 7, como de costume, 3 capítulos por dia. E cá estamos agradecidos ao Senhor, por esse dia que Ele já fez, amém? Já fez, Por aqui Ele já passou, assim, já escreveu esse dia, e por isso, como diz o Salmo 118, nós podemos festejar, nós podemos nos alegrar nesse dia, porque certamente o Senhor já nos garantiu vitória. E é por isso que a Bíblia diz, e é verdade, que nós somos o que? Mais que vencedores, amém? Mais que vencedores, Pois vencedor é aquele que vai, assim, como por exemplo numa luta de boxe, assim, se ele ganhar, ele é o vencedor, assim, mas ele vencendo, toda a sua família vence também, o seu país, que ele representa ali naquela competição, vence também, ou seja, aqueles que venceram com ele são mais que vencedores. Assim somos eu e você, em cada um dos nossos dias, pois a nossa vida foi planejada cada dia antes do primeiro dia, É o que diz o Salmo 139, Todos os nossos dias foram escritos, planejados por Deus para cada um de nós. Sim, nós temos um destino, tem uma história, escrita especialmente para mim e para você. E qual a nossa escolha? Viver essa história, amém? Glória a Deus. E por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, Esses personagens, essas pessoas que na sua vez escolheram viver ou não a história que Deus escreveu para elas, Nós temos muito que aprender com o seu exemplo, assim, tanto do que fazer como do que não fazer. Amém? E nós chegamos numa parte tão interessante, queridos, aqui em 1 Reis, na história de Salomão, sim, que já começou desde o primeiro capítulo, assim, de 1 Reis. Nós chegamos hoje ao capítulo 5 e a nossa viagem segue, a todo vapor. Nós temos um itinerário que inclusive nós vamos atualizar aqui. Nós estamos no dia 127, assim? Ontem nós lemos do 2 ao 4, hoje partiremos do 5. E em nome de Jesus vamos chegar ao capítulo 7. Amém? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 5. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai Davi, Pois Hirão sempre for amigo de Davi. Pronto, ele é que vai fazer aquela casa linda, de cedro para Davi, quando ele começa a reinar sobre todo Israel, não só sobre Judá, onde ele reinou ali em Hebrom por 6 anos, Mas agora em Jerusalém, assim, reinando sobre todas as 12 tribos, E ali Hirão vai edificar para ele, Que presente, hein? Pensa aí, um amigo lhe dá uma casa de cedro, foi o que Hirão fez. E quando ele soube, ontem nós paramos no capítulo 4, quando é dito, Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, sim. Nunca houve nenhum antes nem depois dele. Ele realmente, é o que a Bíblia afirma, ele foi o mais sábio. Agora, o mais rico, o mais famoso, assim, durante todos os seus dias. Também não houve quem fosse mais do que ele durante todos os seus dias, enquanto ele viveu, amém? Agora, mais sábio, realmente, nunca houve antes nem depois de Salomão. E a Bíblia vai dizer que na sua sabedoria, além dos 3.000 provérbios que ele compôs, dos 1.005 cânticos também, nós bem sabemos, que grande parte de provérbios, de Eclesiastes, e do Cântico dos Cânticos é de autoria de Salomão.
E a Bíblia vai dizer também que ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Sim, de todos os povos vinha, e assim terminou o capítulo 4, gente a ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os povos, né? A Bíblia vai citar aqui alguns homens que na época, era tipo Einstein para nós, né? Os homens mais sábios, como Etan, Esrairita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Ou seja, ele era mais sábio do que os homens mais sábios que já existiram, né, até então, e mesmo depois, né, assim, coisa linda foi o que o Senhor concedeu a Salomão, não é? Mas nossa viagem precisa prosseguir, amém? Agora no capítulo 5, e o 4 termina dizendo assim, que de todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria, né? E Irão é um desses, ele é rei de Tiro, né? E ele vai enviar ali os seus servos a Salomão porque ouvira, né? Que agora ele era o novo rei, que ele havia sido ungido rei em lugar de seu pai Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo: bem sabes, né? A Bíblia vai dizer aqui, queridos, né, que Irão sempre fora amigo de Davi. Davi fez tantas amizades ao longo da sua vida, amizades verdadeiras, né, assim, essa bênção que Deus concede, essa bênção que acompanha aquele, né, que se refugia em Deus, como fez Davi, né, e que nunca faz com as suas próprias mãos, né, mas espera no tempo e no jeito de Deus, né, como fez Davi. Então, Salomão vai dizer: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor los pôs debaixo dos pés. Salomão, inclusive, ele vai desfrutar, né, dessa paz conquistada pelo seu pai, né, assim, ao longo de todas essas batalhas, né, que Davi travou. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, né, assim, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Que coisa, né, queridos? Davi, desde a sua tenra idade, né, ele ainda nem era maior, ele era menor, nem foi convocado à guerra como seus irmãos, e a Bíblia já apresenta ele ali, depois de ungido, né, numa grande batalha, né, numa decisão entre as nações, né, de Israel e dos filisteus, naquela batalha contra Golias, né, assim. Oi, Fran, bom dia, amor, e Márcia, querida, seja bem-vinda a bordo. Oi, Riso, Riso já chegou, né, levantando bem alto a nossa bandeira. Vamos lá, queridos. Oi, Auri. A todo mastro, amém? Nossa bandeira é a Bíblia, fazê-la conhecida, não é? Que todo mundo saiba o que nela está escrito, né? E a maneira é aí no coraçãozinho da gente fazer isso, amém? Vamos lá? Então, Davi foi esse homem, né, de batalhas, foi esse guerreiro, esse foi o seu tempo e essa foi a história escrita por Deus para ele, amém? A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer que o escolheu para dar vitória, né, para livrar Israel das mãos dos filisteus. E Davi, desde muito moço até o final dos seus dias, ele vai travar essas batalhas, né, contra os filisteus, muitas e muitas vezes, né, assim, mas vai deixar esse legado, né, de paz, de conquista para a sua descendência ou para o seu filho Salomão, amém? Então, com isso que nós aprendemos, né, Senhor, que muitas das nossas batalhas, né, e nós viemos com esse propósito, né, se muitas das nossas batalhas de hoje são conquistas que hão de perpetuar, são conquistas para a nossa descendência, né, para a próxima geração, né, assim, qual o nosso legado, né, assim, nós devemos e estamos, amém, ocupados nesse momento com o legado que nós vamos deixar. Ajuda-nos, Senhor, a batalhar as batalhas que o Senhor tem para nós, né, assim, as conquistas que o Senhor tem destinado, reservado para a nossa, para a minha, para a nossa geração, né? Que a próxima geração dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam desfrutar, não é assim, dessas vitórias
né, que em nosso tempo nós alcançamos no Senhor, que o Senhor concedeu a nós a oportunidade de, na tua força e com a tua autoridade, com a tua estratégia, graça e favor, alcançar, né, assim, queridos? Então vamos lá, riso. Oi, Carminda, bom dia, amor e a paz do Senhor, né? Então Salomão vai lembrar disso, vai dizer isso, né, a Irão. Meu pai não pôde, essa era a vontade de Davi, mas o Senhor disse não, né? Será o seu filho a edificar uma casa, um templo, né, para o meu nome. E ele vai dizer por quê, né? Porque Davi, essa não era a sua missão. E ele vai entender isso, querido, de uma maturidade, assim, né? Era o desejo do seu coração, mas quando Deus disse a ele que não, e muitas vezes o Senhor vai dizer assim, não é lei. Nós precisamos ser maduros, né? Mocinhas e mocinhos, né? No sentido espiritual, né? E entender, olha, não fomos chamados para isso, né? E para o que fomos chamados? É nisso que devemos estar ocupados, não é? E Davi vai entender isso. E ele vai fazer uma coisa linda, né? Embora ele mesmo não vá construir, mas ele vai preparar todo o necessário para o seu filho Salomão. E Salomão sabia disso. Meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras, né? Com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor os pôs, né? Debaixo dos pés, e nós acompanhamos isso. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Você imagina que das batalhas que nós travamos hoje é para dar descanso, né? Assim, o que nós enfrentamos hoje, os nossos filhos não precisam enfrentar, né? Assim, de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Gente, nossa, você imagina, né? A gente cumprir a nossa missão, responder o nosso chamado de tal maneira que os nossos filhos possam desfrutar assim plenamente, né, como aconteceu com Salomão. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho. Não foi assim? Que porei em teu lugar, no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Ou seja, essa é uma história que o Senhor escreveu para Salomão, né? Assim, esta era a missão de Salomão. E veja, queridos, que para as batalhas que eram necessárias serem travadas, para dar vitória, livramento, né? Conquista a Israel, o Senhor fez o quê? Um guerreiro, era Davi, desde pequeno, né? Assim, ele era só um jovenzinho e ele encarou um leão pela barba e salvou ali o cordeiro, ali no treinamento de Deus no secreto. Não foi assim? O mesmo fez com o urso, e quando chegou o Golias, falou assim, olha, da mesma maneira que o Senhor me ajudou, que o Senhor foi comigo, né? Assim, lá com o leão e com o urso, aqui não vai ser diferente, não foi. Ou seja, Davi era um guerreiro, foi para isso que ele nasceu, né? Assim, já Salomão, para a construção do templo, ele precisava do quê? De paz, não é? Ele precisava de paz, não teria como para Davi não foi possível, né? Não teria como ele construir o templo em tempo de guerra, se ele precisasse ser um guerreiro, né? Assim, então assim, o Senhor sempre vai nos cercar do necessário, amém? Moisés nunca precisou mais do que um bordão, um cajado, né? Davi naquele momento de uma pedrinha, não é? E quando ele precisou de uma espada, ela estava lá, prontinha, à espera dele, que era inclusive a espada de Golias. Então, né, ajuda-nos, Senhor, a olhar em volta e ter esse discernimento. Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Às vezes não é o que eu quero. Davi queria edificar o templo, mas não foi para isso que ele foi chamado. E ele entendeu isso. Então, ainda assim, que não seja o que nós queremos fazer para o Senhor, era para o Senhor que ele queria fazer. Mas ainda que não seja, diga-nos, né, e ajude-nos a ser maduros, né, a amadurecer, né, nesse sentido de aceitar, amém, e estar ocupados em nossa missão. Nós não seremos felizes fazendo outra coisa ou estando em outro lugar, né, que nós não desperdicemos, Senhor. Estamos hoje aqui no dia 127, mas nem um dia, um minuto sequer ocupados, né, no que o Senhor não nos mandou fazer, no que não é do Senhor para nós. Nós queremos viver hoje o dia que o Senhor escreveu para nós, né? Nós queremos seguir o roteiro, né, que o Senhor tem já escrito para nós. Esta é a nossa verdadeira felicidade. Mostra-nos, Senhor. Ora, se não é isso, o que é? Né? Diga-nos, assim como Salomão já começou a vida e seu ministério, né, assim, sabendo,
né, ajude-nos também, amém, queridos, a saber o que o Senhor quer de nós, qual é a nossa missão. Então ele vai dizer, olha, ele vai dizer que intenta, né, a sua intenção é edificar a casa ao nome do Senhor, e ele vai lembrar exatamente, é isso que nós precisamos saber, né, queridos? Pois, como falou o Senhor a Davi, meu pai, né? Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem. Isso ele está dizendo para Irão, né? Irão era o cara do cedro, né? Assim, ele vai edificar uma casa para Davi, né? De cedro. Então, Salomão diz, dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário. Ele quer comprar, certo? Eu te pagarei o salário deste segundo determinares. O quanto você cobrar. A casa que irão edificar a Davi é um presente, amém? Ele não cobra nada, é de amigo, né? Sempre fora, como a Bíblia diz aqui, amigo de Davi, né? Mas aqui Salomão quer pagar, quer dar o salário. Os meus servos vão estar com os teus servos, só preciso que você dê a ordem. O quanto você determinar, eu pago, amém? Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Olha isso, queridos. Nossa, que sabedoria, né? Desse rapaz, desse homem já. Que coisa! Como é importante a gente saber reconhecer em ler. Oi, Fabi, bom dia, amore. Bom dia, querida. Não é assim, Fran? Coisa linda, né? É a gente entender. Olha só, Letícia, como sempre, iluminou rosa na galeria de presentes de pedacinho da Bíblia. Coisa linda. Ale, hoje começamos o dia lembrando daquele pedacinho, né, de Provérbios 11:24, a parte A que fala que quem reparte, né, assim, vê suas riquezas. E a Bíblia nem fala, é como Jesus quando diz, nos encoraja a dar, né, dê sempre. Ele não diz o quê? Ou seja, é os nossos recursos, é o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso ombro, o conselho, ouvido, né? Não fala só de recursos materiais, mas também, certamente, né? e lá em Provérbios, a mesma tem vários provérbios acerca desse princípio, né? Assim, e o 11:24, a parte A, diz que quem reparte vê as suas riquezas se multiplicarem, né? Assim, é como aquele outro que diz, está até aqui, né, no pedacinho da Bíblia, que diz que sim, tá escrito assim, assim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Numa outra versão fala que quem rega, ou a parte B desse versículo, né, que quem rega, que a gente sempre lembra aqui, né, quem rega também será regado, né, quem ajuda também será ajudado, ou receberá ajuda, né, assim, inclusive quando mais precisa. Tem um outro provérbio que fala, que assegura, e esta é a verdade, essa é a bênção que acompanha, né? E se chegar até você, queridos, nós estamos acompanhando, né, o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, inclusive as Assembleias de Deus, ela está, né, numa grande mobilização para chegar ali com ajuda, né? Então, se chegar até você essa oportunidade de ser abençoado, porque na verdade é isso, né? Assim, nós não ficamos mais pobres, nós ficamos mais ricos, né? Assim, quem reparte vê suas riquezas se multiplicarem. Então, se chegar até você a oportunidade, né, de doar, de chegar ali de alguma maneira, faça isso, amém? É bíblico. E esta é uma grande oportunidade que nós estamos recebendo de Deus para abençoar ali os nossos irmãos, tá certo? Então, Letícia nos lembra disso, né? Como sempre. E vamos lá, amém? Levantar a nossa bandeira a todo mastro, bem alto, pois aqui estamos. Não é na nossa força, né, Lei? Por 3 dias não conseguimos chegar, por 3 dias consecutivos, o que nunca aconteceu antes. Mas estamos aqui, ontem, hoje, né, assim... eu nem sei como colocar em palavras, né? Estou muito feliz, muito agradecida ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, amém? Ainda que com toda a nossa limitação, né? Então vamos lá, queridos? Olha que coisa, né, que nós precisamos, né, Lê?
ele vai pedir ajuda. Ele pode pagar, né, assim, o que irão ali determinar, mas ele vai falar assim: você sabe que no meu povo não tem ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Ele vai reconhecer que os sidônios, porque Irão é esse o povo ali. Inclusive eram os sidônios, né, que Saul, no seu desatino, na sua loucura, insensatez, vai eliminar ali toda uma cidade, né, em tempo de paz. O povo estava lá, eles eram protegidos dos sidônios, só que eles estavam muito distantes, lembram disso? Pois é. Mas atentemos para cá, amém? Para essa sabedoria de Deus na vida de Salomão, né? De reconhecer, né? Ele foi chamado sim para construir o templo, né? Mas nem ele nem os seus sabiam cortar madeira como os sidônios. Então o que foi que ele fez? Ele pediu ajuda, amém? Então, né, que o Senhor nos mostre claramente qual é o seu chamado para nós, né, assim, e que nós sejamos humildes o bastante para procurar ajuda, né, assim, de quem possa nos ajudar a cumprir bem, com excelência, a nossa missão. Né, assim, olha, quantos ajudadores, nós estamos sentindo falta dele hoje também, de certo? Eu deixei um recadinho, não sei se ele viu. Oi, Jane Batista, bom dia, querida, vamos lá, levantar a nossa bandeira, amém? O Senhor te recompense, querida. E a recompensa já está a caminho, amém? Ela acompanha, ela está de prontidão, é assim que é, é na hora que a gente faz a escolha pelo bem, o bem diz: eu estou aqui, e já nos acompanha, amém? Em todos os sentidos da nossa vida, né? E veja quantos ajudadores, né? Como Jair, Letícia, Aurenice, Nadir, quantos, né? Elaine, Lian, que o Senhor tem, né? Assim, nesse propósito juntado aqui, não é? Então é isso. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou, olha isso, e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Olha isso, querido. Irão conhecia também a Davi, não era amigo de Davi, sempre fora, a Bíblia vai dizer, né? Desde que se conheceram, veja, ele nem era israelita, né? Que o Senhor nos dê amigos assim, amém? Que ao longo da nossa vida, né, sejam nossos amigos e até também alcance, né, assim, a felicidade a felicidade, né, como a Bíblia diz, dos filhos dos nossos filhos, né. E então ele vai se alegrar pelo filho sábio que o Senhor deu a Davi. Enviou Irão mensageiros a Salomão dizendo: ouvi o que mandaste dizer, porque era entre os mensageiros, né? Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, pelo mar, queridos. Veja que grande. E eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as desamarrarei e tu as receberás. Gente, olha aqui, que tato, né? Nossa, que cuidado. Ele descreveu exatamente como eu vou fazer com o melhor das minhas forças. E era uma grande investida, querido. Veja, era pelo mar que elas precisavam ser transportadas. Nós estamos falando dos sidônios, não é ali na região de Israel, é fora dos limites, ou seja, veio de fora, veio de longe, né, assim. E ele, nossa, não, eu vou sim, claro, até o mar, daí vou conduzir, né, em jangadas pelo mar, até o lugar que você designar, ali vou desamarrar e você vai receber, vou entregar em mãos, né. E era simplesmente a melhor madeira, querida, até hoje, né, assim, o cedro, como o cipreste, também, tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Amém. Ele aceitou o pagamento, tá certo? Justo. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, até porque isso aqui, veja, imagina a quantidade de trabalhadores e tudo, né? Era uma grande obra. Então, assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo, olha, queridos, para sustento da sua casa. Ele disse como? Quando ele fala sustento da minha casa, ele tá, então aí
em comida, né? Digamos assim, a gente fala assim, parece menos, mas veja, não era em ouro e prata, não, mas em trigo para sustento da sua casa. 20 coros de azeite, 20.000 de trigo, certo? E 20 de azeite batido, certo? Melhor. E um fazia de ano em ano, ou seja, quanto tempo isso durou? De ano em ano, ou seja, anos, né? Para que deu o Senhor sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. É assim que termina essa primeira parte do capítulo 5. Havia paz entre Hirão e Salomão e fizeram ambos entre si aliança. Coisa linda, né, queridos? Nossa, certamente por amor a Davi, é uma bênção. Veja, era amigo de quem, queridos? Hirão sempre fora amigo de quem? De Davi, né? E é esse homem que o Senhor mantém com vida, né, assim, certamente quantas vezes, se eles eram amigos, eles eram próximos, eles conversavam, né, assim, a Davi certamente falou com ele sobre o templo, né, assim, é tanto que ele vai se alegrar, né, quando vê que Salomão está empenhado nisso e se dispõe ali prontamente a ajudar com o melhor das suas forças, né, assim, e ele nem pede muito, ele falou, não, só quero certamente o sustento ali, né, dos trabalhadores, algo assim, ele não pede ouro e prata, não, né? Ele não fez daquilo um negócio, não, ele teve prazer em ajudar. É uma bênção, querido, que acompanha e vai além de nós, né? Davi aqui já dorme no Senhor, né? Assim, já descansou e o seu filho está usufruindo das bênçãos que ele alcançou de Deus, né? Assim, Ivone, bom dia, amore. Seja bem-vinda. Oi, Maria Isabel. Olha só, Maria compartilhando. Vamos lá, Maria, né, Jane? Jane também compartilhou. Levantar bem alta a nossa bandeira, que é a Bíblia. Fazê-la conhecida. Amém? E oremos, né, Leonise? A paz do Senhor, querida. Né, Fabi, por Jair, Lúcio, quem mais? A Lian, Elaine. A Lian tava ontem, não tava? Porque por 3 dias a gente não chegou, né, para que elas, todos que já passaram, né, que costumam passar, se deixar ficar, possam voltar, amém, a esse lugar de bênção, né, solo fértil, aqui a gente, né, 30, 60 vezes ou 100 vezes mais, né, assim, pois a semente é a palavra, né, como disse Jesus, ali em Mateus 13, é a palavra. Né, e a que cai em boa terra, que é a terra fértil, né, assim, do nosso coração, multiplicada 100 vezes mais. Olha isso, coisa linda, né? Então formou o rei Salomão, continua o capítulo 5, uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. Você imagina que o tamanho dessa obra, 30.000 homens eram os trabalhadores entre o povo ali de Israel, sem contar os que estavam lá ocupados dos sidônios, né, assim, que eram os melhores, né, para cortar o cedro. Então, e os enviara ao Líbano. Olha, alternadamente 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Não, gente, a gente tem tanto que aprender com Salomão, com essa sabedoria de gente. 30.000, mas não, era pra, ele enviava lá pro Líbano, não era no Líbano que Irão estava coisando ao cedro? Então era 30.000, mas era assim, ele enviava de 10 em 10, de 10.000, e aí eles ficavam lá um mês, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, descansando. É de uma sabedoria. Lembra dos intendentes que administravam ou que cuidavam de toda a provisão para a corte, para a casa real ali, que era de milhares, né, de pessoas. Eram 12 e era um em cada mês, né, assim, e cada um estava numa região onde produzia ali todo o necessário. Inclusive ontem nós lemos, né, que era necessário por dia para sustentar ali a casa, né, de Salomão, até porque ele recebia, você veja, de todos os reinos, de todos os reis. Pessoas eram enviadas para ouvir da sua sabedoria, então ele recebia muitos convidados. Ele viveu um tempo de paz, né, assim,
Lembra? 10 bois por dia, 10 bois cevados, que é aquele que é separado para engorda, né? Além dos 20 que eram tirados do pasto ali mesmo, né? Assim, 100 carneiros, afora os veados, gazela, corços e aves cevadas. Isso sem falar aqui só a carne, amém? Porque era 30 couros, não sei se era 30 quilos, querido, mas era couro aqui a medida, né, bíblica da época, de farinha, e 60 couros de farinha, de flor de farinha e de farinha, né? Deus sabe qual a diferença entre essas duas coisas, mas era muita coisa, né, assim. Então, eram 10.000, eles ficavam um mês lá e 2 meses, viu? Sim, CLT a todo vapor, amém? 2 meses em casa. E Adonirão dirigia a leva, colocou ali um líder sobre eles. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, pedras, né, nas montanhas. Veja, tudo muito bem organizado e dividido. Gente, 70.000 que levavam as cargas, né, que eram aqueles que 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, porque ela foi feita todo o templo de pedra e tudo encaixado. Encaixado não era colado, tinha um tipo de técnica da época que tanto que tá lá, né, queridos, até hoje, a parte que restou depois da destruição no ano 70, né, depois de Cristo. Mas veja, embora que aquele templo ali não é o de Salomão, amém? É o segundo. O primeiro foi destruído por Nabucodonosor, não foi assim? Pois bem, tinha também, pronto, 70.000 que eram os que carregavam as cargas, 80.000, muito mais, né? 80.000 é os que talhavam as pedras. Afora os chefes oficiais de Salomão, em números de 3.300. Esses eram os chefes, 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que as executava, né? Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, olha isso, e pedras lavradas para fundarem a casa, para o fundamento, né? Veja, pedras grandes e também pedras preciosas, né? Ai, que coisa linda. E o capítulo 5 termina dizendo que lavraram os edificadores de Salomão e os de Irão, né, assim, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa, né? E nós estamos aqui falando dos fundamentos, né? E que tem muito mais. Muito mais. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 6 agora. Chegou! Olha aí, eu tava falando agora mesmo. Viu, Chaves? Tava falando agora mesmo. A Liane. Gente, cadê a Liane? Bem, vamos orar pelas meninas, os meninos, né, por esse encontro, né, assim. Aí eu tava sentindo a sua falta, Liane, né? Agora vamos orar por Elaine, amém? A nossa Gênesis, para que ela chegue também, não é? Nosso amigo Jair, nosso amigo Lúcio, quem mais? Aurê já tá, né, Aurê? Pronto, tem Nadir, Catiana, né? Faz tempo que ela não aparece. Nossa, tanta gente. Vamos lá, queridos, né? Mas nós estamos muito, porque esse encontro aqui só Deus faz, amém? E nós louvamos a Deus, viu? Pelos seus ouvidos atentos, você que vai passando depressa, como Deus diz a Abacuque, né? E ele nem sabia o que era redes sociais, né? Assim, mas deixou para nós, né, esse exemplo. Nós aqui estamos, viu? Especialmente para você. Para nós é uma honra, um privilégio, essa oportunidade que nós temos de estar lendo a Bíblia para você que vai passando depressa, talvez não possa parar, não é, para abrir a sua Bíblia. Amém? Vamos lá? Né, Neuza? Glória a Deus. Glória a Deus, sim, querida. Diga o nome dos seus filhos, Neuza. Eu vou já estar anotando, viu? Inclusive daqui a pouquinho, e a gente não pode hoje passar das 9. Eu vou para o ciclo de oração hoje, essa semana, de manhã. E, né, agarrada em nosso CEF, em nosso livro de oração, amém? Sempre apresentando ali você e a sua casa, inclusive em nossa campanha de Daniel, amém? Se eu esqueço, o Senhor não esquece não. Não esquece, dá meio-dia até porque o alarme do celular toca, né? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, e aí
o seu nome é apresentado em oração, amém? Você e a sua casa. 1 Reis capítulo 6. No ano 480, a Bíblia geralmente não dá e dá, né? É tanto que tem como até a gente fazer por ordem, já existe inclusive a Bíblia por ordem cronológica, né? E essas datas são muito importantes porque elas vão coincidir com a história, né? E o que só confirma que a Bíblia é verdade, né? Então, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, veja, gente, quantos anos a gente estava lá! Não foi assim? Nós acompanhamos tudo. Eu lembro do segundo ano, quando houve o primeiro censo, depois no ano 40, no deserto, né? Assim, quando houve o segundo censo, né? Assim, veja, quantos anos se passaram? 480. Depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado, olha, 4 anos somente, ele reinou até aqui, né? Sobre Israel no mês de Ziv, que este é o mês segundo, que seria o mês de fevereiro, amém? Começou a edificar a casa do Senhor. E isso foi precisamente colocado aqui porque realmente é uma data muito importante, né? Assim, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor, o templo, amém? Até então, durante esses 480 anos, era o tabernáculo, né? Assim que eles usaram no deserto, não é? E depois nos anos seguintes também. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento. É por isso que é possível replicar, sabe? O que ainda não foi feito, mas está tudo preparado para tanto, né? Assim, queridos, até a novilha vermelha, que inclusive era para santificar o templo, e ao longo da história de Israel, ou da história bíblica, só aconteceu 9 vezes, 9 vezes, né? Assim, e elas já existem, amém? Depois de anos e anos de procura, elas já estão em Israel. Elas ainda nem foram, são poucas, amém? Mas elas já existem. Toda vermelhinha, ruiva, pronto, como era Adão, elas já estão lá. Além de muito mais, por exemplo, o azeite, tem muita coisa já pronta, né? Assim, então tá aqui, a casa que o rei Salomão edificou era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura no lugar santo contra 10 de fundo. Tudo bem como o tabernáculo e tudo mais, né? Muito bem descrito. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro, era 3 andares. E o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Gente, ou seja, foi feito de um jeito para que não houvesse, fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que gente, olha isso, nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Me diga como foi isso? Sem barulho, porque o que é uma construção, né? Assim, é aquela zoeira, aquela bagunça, aquela coisa. Não a casa do Senhor. Não foi assim. Gente, olha, a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, ou seja, as pedras eram preparadas lá de madeira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro, ou seja, não foi usado nada disso, e elas eram talhadas, e eram pedras, rochas, né, assim, e nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Isso quer dizer que por isso elas eram feitas nas pedreiras, e quando chegavam no local elas eram de certa maneira encaixadas, e ali não se ouvia nenhum barulho, é isso, mas aqui está dizendo que nenhum instrumento de ferro foi usado.
para talhar, não é isso? A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deixa ao terceiro. É uma espécie de escada, né, assim, em forma de caracol. Que coisa linda! Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Olha isso! Os andares que edificou contra a casa toda era de 5 côvados de altura e os ligou com a casa com madeira de cedro, toda coberta, né, de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. O Senhor se agradou, queridos. Não é isso? Essa primeira parte do capítulo 6, depois de toda essa descrição, né, é dita, e já não é de qualquer maneira, não é? De maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. É o que está escrito. Amém? E nós não precisamos mais do que isso, né? Para entender, Senhor, que a missão que o Senhor tem para nós, né? Assim, não é feito como todo mundo faz, não é feito de qualquer maneira, né? Existe uma maneira especial, única de fazer, né? Assim, ajuda-nos, Senhor, a fazer com excelência, com o melhor das nossas forças e de maneira tal, né, que, como se vê aqui, o Senhor reage, não é? E Ele vai dizer, olha o se, queridos, atentemos para isso, porque até aqui é o 4º ano do reinado de Salomão e ele tem sido sábio, ele tem andado no caminho, né, no mesmo caminho que andou o seu pai Davi, não é? E o Senhor outra vez vai renovar com ele aquela aliança que ele fez com o seu pai. Olha, se você andar nos meus estatutos, né, assim, nos meus princípios, né, se você honrar os meus valores, que é, se você executar os meus juízos, né, se você julgar, né, assim, de acordo com a minha lei, não é? Do meu ponto de vista, porque o que nós fazemos, nós pecamos é contra Deus, queridos, antes de qualquer coisa, né, assim, é o que é mal perante quem? Perante Deus, às vezes perante a sociedade, né, perante a nossa geração, tá tudo bem, tá tudo certo, não, né, mas é perante a Deus que nós vamos prestar contas, né, assim, então, é a opinião dele que importa. Davi, quando pecou, né, assim, os outros reis faziam o pior do que ele. Ele poderia falar assim, não, o que eu fiz, se comparado ao que todo mundo faz, não é nadinha. Mas ele, na hora que ele entender, falou, pequei contra o Senhor. Ele pecou também contra Urias, ele matou Urias. Ele pecou contra Batseba, ele a tomou. Ela tinha marido, né, assim, mas ele disse, eu pequei contra o Senhor, né? E o Senhor vai dizer, olha, porque você deu motivo para os inimigos, né, assim, então isso, esse mal vai te acompanhar, não é? Então é uma condição, queridos, é preciso maturidade bíblica e espiritual, não é? Mas esta é a verdade, amém? É a verdade. Então se você andar nos meus estatutos, se você executar os meus juízos, se você guardar os meus mandamentos, olha, andando neles, não como ouvinte esquecido, não, mas atento, né? Andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, né? A qual falei a Davi, teu pai. Agora ele está fazendo ali, ele está falando com Salomão, né, assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo, né? Então ele está agradando a Deus aqui. Assim edificou Salomão, o capítulo 6 segue. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Tipo assim, né, como a gente diz, está acabadinha, né? No sentido de terminada, né, concluída. Também revestiu as paredes por dentro com tábuas de cedro,
Você imagina, gente, meu Deus do céu, desde o soalho da casa até o teto. Gente, cedro é o que há de melhor, amém? Né? Desde o soalho, que é o piso, né, assim, até o teto, cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipó. Então, o soalho não é o piso, não é isso? Desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte que revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Porque veja, embora agora seja o templo, mas não mudou. Continua o mesmo. Ele vai ter o pátio, vai ter o lugar santo e o Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo onde ficava a arca, onde somente o sumo sacerdote tinha o direito de entrar uma vez no ano, pronto, né? Para esse contato ali direto, né? Que hoje nós temos através da oração por esse caminho vivo, né? Que Jesus conquistou para nós. Ou seja, esse acesso ao trono que antes o homem não tinha, né? Era uma vez por ano e era através de um representante que não era perfeito, porque primeiro ele fazia sacrifício por si mesmo, né, assim, e depois pelo povo, né? Então Jesus vai morrer como sumo sacerdote, né, para nos dar, não é, esse direito, essa dignidade de entrar na sala do trono agora, amém? Né? E de hora em hora está ali, né? Os 24 anciãos com esse incensário, que são as orações dos santos, né? Representando os 24 horas, né? E os 24 fusos horários da terra, né? Assim, ali no trono, né? Apocalipse 5:8. Pois é, então é o mesmo formato, amém? O mesmo formato. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados, o cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Olha isso, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Gente, era tanto cedro, inclusive muito ouro também. Mas seja, não é por sem motivo que começou ele pensando no cedro. Já é tanto cedro que eu preciso, né? Tudo começa com a coisa do cedro, né? Assim, é muito cedro. Olha só, o que será colossíntidas e flores abertas? Tudo era cedro, pedra nenhuma se via, porque elas foram cobertas, né? No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento. Nós estávamos vendo aqui o lugar santo, né? Assim, que é o que vem antes. Aí lá mais no interior, que é o nosso espírito, né, assim, que é o lugar santíssimo, pronto, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor, né, assim, que era simbólico, literal, inclusive, apontando para essa realidade espiritual do nosso espírito, onde Deus agora vem pessoalmente, em pessoa, morar, né, assim, dentro de nós. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Aí aqui tá, de ouro puro, viu? Não mais cedro. Sim, cobriu também de ouro o altar de cedro, isso. Mas todo o ambiente do Santíssimo lugar cobriu de ouro puro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante dos Santos dos Santos. Muito ouro. E o capítulo 6 segue. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Acho que era alto, 2 querubins, porque eram eles que estavam na tampa da arca, né, assim, um virado para o outro, assim, era aqui que ficava o fogo, né, assim, na tampa da... Pronto, e ele era uma peça só, sabe? Mas eram 2. Aí ele vai fazer aqui 2 querubins de madeira de oliveira,
cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim, não eram dois? Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro. Pois os querubins, no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra e cobriu de ouro os querubins. Era de oliveira coberto de ouro. Gente, você imagina que coisa mais linda. É por isso que quando o templo é reconstruído, na época de Ageu, Zacarias, ali, depois do exílio, né? Que eles voltam, é Zorobabel que vai construir, bem na época de Esdras, Neemias, da reconstrução de Jerusalém. Quando eles voltam, eles passaram lá 70 anos, ou seja, muitos morreram ali, mas ainda haviam alguns, sempre há, os remanescentes, né, Lê? Né, Ivone? Jair! Oia! Bem-vindo, amigo! Bom dia! Nós estávamos sentindo a sua falta, cá estamos! Continuando, amém? Nossa viagem, nossa leitura. Pois é, então, sim, o que eu estava dizendo? Sim, sempre haverá remanescentes fiéis, né? O Senhor vai conservar. E a Bíblia vai dizer, queridos, ali em Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Pronto, isso é sempre usado de maneira descontextualizada, né? Assim, o contexto desse texto é Ageu, não é? O contexto desse texto fala de uma alegria, ao mesmo tempo que aquela geração que não conheceu o templo de Salomão, que foi destruído quando eles são levados, né, para a Babilônia, para aquele exílio ali de 70 anos. Pronto, os que nasceram ali, né, com a volta para Jerusalém, cumprimento de uma profecia e tal, quando eles voltam, que o templo é reconstruído, a alegria deles era tão grande, mas tanto o som do riso, do cântico, da alegria dessa geração que não conheceu o primeiro templo, era da mesma altura do choro, queridos, daqueles que ainda estavam vivos, que conheceu o templo de Salomão, olhando para aquele segundo templo, que nem comparando-lhe, né? Comparando com o primeiro templo, eles choravam. A Bíblia diz que a altura do choro deles era da mesma altura da alegria daqueles que não viram o primeiro, que estava se alegrando em ter o segundo. E qual é a dessa profecia? Não está se referindo nem ao primeiro nem ao segundo templo de Salomão, mas está se referindo a Jesus, né? A glória que no caso está se referindo a mim e a você, na realidade, né? Espiritualmente falando, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque agora o templo somos nós, né? Assim? Então é sobre isso. Aí muita gente usa isso para dizer outra coisa também, mas não é isso. Então, aí a gente fica vendo aqui como era suntuoso, como era lindo, né? Esse primeiro templo. E não é que ele não, queridas, né? O que ele significa, o que ele simboliza é eterno, né? Assim, e ele sim será reconstruído, né? Pela terceira vez, não é? Mas a profecia se refere ao tempo que agora somos eu e você, tá certo? Que é muito maior, não é? Porque agora Deus não está ali, Deus está aqui. Amém? Isso é. E o capítulo 6 segue dizendo: nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Olha isso, também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Consegue imaginar o que é isso? Pentagonal. São 5 lados, não é isso? 5 lados. Pensar que a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém, a cidade, né? Assim, o céu, né? A cidade que
que João vai descrever lá em Apocalipse, as suas portas são pérolas, no formato de uma pérola. Acho tão lindo, lembrei disso. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira. Entrada, agora essa é quadrilateral. Olha, um era pentagonal e essa entrada aqui é quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio inteiro de 3 ordens de pedras cortadas, de uma ordem de vigas de cedro. E o capítulo 6 termina dizendo: no 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv, ou no mês de fevereiro. E no ano 1/10, é o 11º, não é? Do mês de Bu, que é o 8º, no caso, agosto, se acabou esta casa com todas as suas pendências, tal como devia ser. Levou Salomão o quê? 7 anos para edificá-la. 7 anos. 7 anos. É por isso que ele vai dizer, né, que de ano em ano, com essa aliança, né, com Irão, pelo cedro, né, assim, ele enviava ali, né, aquele suprimento em pagamento e tal, e até, né, como, né, pronto, 7 anos, querido, olha, foi no 4º ano do seu reinado, né, no mês de Ziv, ele colocou os fundamentos, e no 11º, pronto, sei que ao todo 7 anos, e assim termina o capítulo 6, amém? Oi, Felipe e Andressa, oração pelo seu casamento, querida. Oi, Bitia, seja bem-vinda a bordo, querida. Se você ainda não segue, vamos lá, seguir o pedacinho da Bíblia, amém? Encher o bom depósito, o bom tesouro do seu coração, amém? Né? Pois a boca fala do que o coração está cheio, amém? E o que melhor, não é? Para declarar do que Deus diz ao nosso respeito, né? Assim, sua verdade, seus valores. Pronto, aqui estamos, né? Nesse dia 6. Vou ter que colocar aqui. Eu vou anotar o nome de todos, amém? Todos. Vou colocar aqui Felipe e Andressa. Mas eu anoto já, viu? O de todos. Passemos então a 1 Reis capítulo 7, amém? Vamos lá. Ele é mais curtinho. Vamos. Nem tanto. Glória a Deus. Aleluia. A gente consegue, amém? Vamos lá, né? 1 Reis capítulo 7, edificou Salomão seus palácios, isso depois, né, levando 13 anos, ele fez mais devagar, não foi? 13 anos para os concluir. O vizinho, queridos, aqui no estacionamento, acelerando, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais, em número de 45. Quer dizer que esse era o número de quartos? 15 em cada andar. Ele recebia muitos convidados, né? Reis e tudo mais, né? Os quais repousavam sobre as colunas. Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas à janela em 3 fileiras, muitas janelas. Todas as portas e janelas eram quadradas e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento, 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino
Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. Ele certamente ficava muito ali, era o seu gabinete, né? A sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, aquela primeira, né, que ele tomou por esposa, também para a filha de Faraó que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas em uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. E assim termina essa parte do capítulo 7. Era este filho de uma mulher viúva. Ele vai enviar mensageiros para trazer lá de Tiro, né? Irão, que é o seu rei, esse que, né, prontamente se dispôs a ajudá-lo sobre o cedro. E é muito cedro, né, queridos? Era este filho de uma mulher viúva, Irão, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze, e Irão era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência, para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Esse Irão aqui não é o mesmo Irão, queridos? Porque não parece, não é? Porque este aqui, ele era este, quando a Bíblia fala este, ou seja, esse aqui e não aquele lá, certo? Então, era este, filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. Ele não era sidônio, certo? Então, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de bronze. Pronto, esse era o seu talento, né? A sua habilidade. Então veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Então era ele que ficou a cargo do bronze ali, né? Certo. Formou 2 colunas de bronze. O capítulo 7 segue agora numa outra parte, de volta sobre o templo. Formou 2 colunas de bronze. É por isso que Irão foi aqui apresentado, né? Este Irão aqui, que é da tribo de Naftali, né? Que tinha esse dom. A altura de cada uma, essas 2 colunas de bronze, era de 18 côvados. E um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Certo, era redonda, né? Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas, de 5 côvados, era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também, isso aqui eu acho lindo, isso estava lá no tabernáculo, né? As romãs, fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Gente, eles estão... aqui é uma descrição exata do que a pessoa estava visualizando, certo? Eu sei que a gente encontra dificuldade porque a gente nunca viu nada igual antes, né? Mas a gente pode imaginar o quão lindo isso era. Ele fala que as romãs ficavam, acho que em volta assim, né? Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras, em redor
veio, né, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, né, tendo levantado a coluna direita. Olha, veja, eram 2 colunas realmente suntuosas e elas tinham até nomes. Veja isso. Levantou as 2 colunas lá no pórtico, onde elas iam ficar, né? Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Olha isso, queridos, no alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas, né? Certamente cada nome tem um grande, né, significado. E o capítulo segue dizendo agora sobre, fez também um mar de fundição. O que seria isso? Redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borba, em redor, havia colossíntidas, de novo, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundia o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente, as 4 direções, né? O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borba, uma borba de copo como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Queridos, somente uma imagem, né? A gente tem muito a imagem do tabernáculo, até porque ele era mais simples, né? No sentido assim, os seus utensílios, a sua mobília. A gente tem ela muito nítida assim, né? Mas o templo, com todos esses detalhes, a gente precisaria, eu nem sei se existe uma imagem assim, de como ele era por dentro. Deve existir, né? A gente poderia até buscar, pra gente visualizar o que quer dizer todos esses detalhes, porque é coisa, uau, de outro mundo, assim, né? Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura, 3 de altura, e eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, olha isso, queridos, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras, de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Devia ser Tinha cada um suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estavam dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. Veja a riqueza de detalhes, é por isso que é possível reconstruir, embora isso nunca tenha acontecido antes. Veja quantos anos já se passaram desde, né? Houve um segundo que não era igual, nem assim, em proporção, não era. E vai acontecer uma terceira vez, porque isso é profético, vai se cumprir, mas veja, no tempo determinado, e ninguém nunca conseguiu antes, né, assim. Mas veja a riqueza de detalhes, é como se explicasse para alguém como fazer, né? Como fazer. Veja, é redondo, não quadrado. Perdão, era quadrado, não redondo, né? As rodas eram como as de um carro, seus eixos, suas cambas, seus raios, seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões, palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Era algo que ficava de pendurado, né? Ou pendurado, né? Assim. Também desse modo fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho, o mesmo entalhe. Também fez pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, certo? Acho que quilos, né?
e cada uma era de 4 côvados, sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, até porque não era era de verdade, né? Estava substituindo o tabernáculo, ou seja, as pias eram usadas ali para o sacrifício, certo? Então, cada um era usado pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão, o cara que trabalhava com bronze, né? Fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias, ou seja, os utensílios, né? Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, que tinham nomes, né, assim, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs, cada um tinha 200, né? Para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Querido, olha, para visualizar, a gente precisa tanto do texto, que é riquíssimo em detalhes, né? Todos os detalhes estão aqui, como também outros textos. Por exemplo, Flávio Joséfo, que é ele não é aqui dessa época, né? Ele é do 1º século depois de Cristo, né? Assim, ele traz muito, ou seja, mais informações, sabe? Assim, é claro, confiáveis, do que seria. Assim como a gente estuda, por exemplo, aqueles escritos egípcios, né? Assim, e muito se perdeu e muito não se sabe, né? Assim, como eles conseguiram, né? Você imagina, nós ficamos a pensar, mas como? Sem martelo, sem nada de ferro, eles entalharam essas pedras, né? Assim, e o capítulo 7 termina dizendo os 10 suportes, as 10 pias sobre eles, o mar. Esse mar, eu fiquei encucada com ele, com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Essa era a sua especialidade, amém? De Irão, este Irão aqui, amém? Que era da tribo de Benjamim. Então tudo isso ele fez de bronze polido, né? Não era qualquer bronze, era bronze puro, né? Digamos assim. Na planície do Jordão ele fez, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Veja, deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Era muito, era excessivo, certo? Diz onde ele foi feito, ou seja, ele não era feito ali no local, já vinha pronto, né? Porque ali havia silêncio, amém? Não foi feito barulho nenhum ali. Você imagina que coisa mais linda? Nossa, isso, não, isso. E aí, veja, o bronze não se sabe quanto, porque ele era excessivo, ele deixou de pesar, porque era excessivo o número, não se verificando, pois, o peso, tipo, quem escreveu isso, olha, só não está aqui porque não foi pesado, porque se tivesse sido pesado, eu botava, não é isso? Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar, né, do Senhor, o altar de ouro e a mesa, não estão falando do Santíssimo, mas do santo, o que antecede seria a alma, né, assim, o átrio é a parte externa, né, é o corpo. Pronto, então ele fez todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar, né, de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, o pão da presença, né, assim, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, né, assim, as flores, as lâmpadas, as espevitadeiras, né, que era, eu imagino que eram os garfos, também de ouro, também as taças, as espevitadeiras, de novo as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimos, as dobradiças para as portas da casa interior, as dobradiças, sim. Isso a gente entende, amém? Para o Santo dos Santos e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. E o capítulo 7 termina dizendo, assim se acabou
toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor, né? E muito mais sobre isso a gente vai ver em 1 Crônicas. Foi coisa linda, voluntária, e a exemplo do rei. As pessoas também, é tanto que Davi falou: pronto, chega. Porque, nossa, as pessoas ofertaram, sabe, do que tinha de melhor para a casa, para o tesouro da casa do Senhor. E são esses utensílios aqui, queridos, né, feito de ouro, consagrado ao Senhor, né, para o serviço do Senhor ali, que Nabucodonosor, quando vai destruir esse templo aqui, muitos anos depois, né, assim, ele vai levar e vai colocar lá na casa do seu Deus, lá na Babilônia, certo? E o que ele fez já foi ruim, mas o seu filho fez pior. Beltesazar lá foi dar uma festa lá, aí pegou os utensílios, copos, as espivitadeiras aqui, os trem, tudo de ouro. Aí foi usar, pra quê? Na mesma hora, uma mão apareceu, né? Mene, tekel, passim, assim. E era a língua dos eucadianos, assim, ele entendeu o que estava escrito, ele não sabia interpretar, ele não sabia o que queria dizer, tá entendendo? E aí a rainha mãe, Daniel ainda vive, ele viveu para ver isso se cumprir, né, assim, fidelidade de Deus na vida de Daniel. A rainha mãe lembrou de Daniel, que Daniel tinha o dom da interpretação, né, interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Veja, ele passou por várias, Dário, Ciro, Nabucodonosor, Dário, Ciro e agora Beltesazar, né. Aí ele mandou chamar ele, é tanto que ele vai dizer: olha, se você interpretar o terceiro lugar, porque ele é o segundo, ele não é o rei ali, tanto que a história confirma isso. Ele estava ali na ocasião, ele ficava na Babilônia, enquanto o seu pai estava num outro, a Babilônia que dominava, né? É a cabeça de ouro, né? Aquela estátua que é Nabucodonosor, né? Assim, vai sonhar e através de Daniel Deus vai dar a interpretação. Fala sobre os reinos da terra, né? E nós já estamos nos pés, né? Assim, que foram os bárbaros, né? Quando Deus põe fim à era dos romanos, aí as tribos bárbaras que vieram, né, a ser o que hoje é a Europa, cada uma originando, por exemplo, a França, a Espanha, Portugal, né, Inglaterra, Escócia, todos aqueles países ali, que é a era que nós estamos vivendo hoje e é quando termina, amém? A cabeça de ouro era a Babilônia, que reinou, né, na terra durante muitos anos. Mas como foi que ela terminou? Foi nessa noite, não passou dessa noite, não passou, porque ele ousou, né, assim, isso não é ousadia, é atrevimento, né, assim, seu pai nunca fez isso, né, isso, ele vai lá e aí ele pega, mas na hora, filho, na hora, aí Daniel chegou lá, não, daqui tá escrito que o seu reino foi pesado, se foi achado em falta, e o Senhor vai entregar ele aos medos e aos persas, que é o peitoral de bronze. E naquela mesma noite se cumpriu, né? Então, queridos, o que nós ofertamos ao Senhor, né, que é devolvendo, né, ao Senhor, que do seu coração foi plantado em nosso coração, Deus dá muito valor, viu? Quando nós entregamos a nossa vida, os nossos recursos, que não são nós, somos mordomos, amém? É de Deus, né? Dado a nós para administrarem assim, mas o certo é que Deus valoriza muito isso. Deus é zeloso, amém? Né? Ele se importa com o seu corpo, com a sua saúde, com as suas taxas, com o seu peso, amém? Com a sua aparência, assim, sabe? Até com os fios do seu cabelo, ele tem, né? Na ponta do lápis, bem assim, o Senhor se importa, amém? É do Senhor, né? E é por isso, Senhor, que nós queremos consagrar, amém? A gente ainda se perde na diferença, né, Gleice? Entre o consagrar e o santificar. Sabe que santificar é separar, né? E consagrar é totalmente, queridos, para uso exclusivo de Deus. Não tem negócio, sabe? Então, nós consagramos, Senhor, nós santificamos, né? É quem a si mesmo se purificar. Ajude-nos, Senhor, na tua casa, né? No teu reino, ser um desses utensílios, amém?
Eu não sei bem ao certo o que é uma espivitadeira, mas eu queria ser um pouco mais assim. Mas tudo bem se o Senhor me escolheu para ser o quê? Hein, Aure? Uma lâmpada? Uma lâmpada. Mas tudo bem se for um braseiro? Um braseiro, tudo bem. Ou uma dobradiça, amém? Né? O que importa é ser parte. Nós somos, querido. O Novo Testamento vai nos descrever assim, né? Uma coluna, é uma promessa. Ai, Senhor, eu te agradeço. Uma promessa, uma coluna na casa do meu Deus. É uma bênção, né? Assim, que é reservada, né? Assim, para aquele que permanecer fiel até o fim. Amém? Então nós somos parte, né? É muito simbólico, é muito lindo, é muito significativo, é uma realidade espiritual, amém? Você pode dizer um amém? Não é assim, Léo? Leonise, Aliane, Jair, não é? Olha aí, Nadia! Ei, Nadia tava falando de tu, moleque, agorinha. Há pouco. Ei, deixa eu anotar seu nome, eu preciso correr. O ciclo de oração começa às 9, amém? Hoje eu tenho a ajuda do marido, até porque lá nem ônibus chega, queridos, é bem afastado aqui. 6. Ei, é uma congregação tão linda, Canaã de Deus. Hoje é o dia 127. 27 de 366. A dirigente está cirurgiada, sabe? E a gente precisa chegar junto ali, não é? Vamos lá, né, Gleice? Então, Senhor, ajude-nos, né, a ser riso, Aurelice. Ai, gente, que alegria, né, Silene? Estar aqui com você, lendo a Bíblia com você, viu, Sueli? Ivone, lindona. Leonise. Cadê Léo, hein, Leonise? Leonilde, né? Olha, Ciane Brasil. Nome lindo seu, querida. Ciane. Alian, cadê Elaine, Alian? Olhemos para aqui. Ei, era sexta-feira, não era, Alian? O casamento do filho de Elaine, né, assim? Eita, foi sexta-feira, não foi? Rosângela. Taciara Dornelas. Que nome bonito. Josiane com Z. Que alegria que você está aqui registrando, viu, Bela? Bela York Shine, ou Shine, né? Que nome lindo. Bela. Isso. Jair. Sentimos a sua falta ontem, Jair. Li. Olha. Célia. Li. Cláudia Galvão. Glória a Deus pela sua vida, né, Fran? Roselange, mulher. É Roselange mesmo. Que outro dia a gente tava. Olha, Roselange. Não, é Roselângela, né? Roselângela? Sim. Nome muito lindo seu, querida. Sim, Roselange Neves. Seja bem-vinda, viu? Sempre. Adriana Cardoso Beatriz. Ciene Carvalho, Gabriela com 2 L's, né, Gabi? Messi. Dias Murolo Andrade. Marisa, Linda Si, Matias, Linda Si Matias, Nadir. Quando eu penso no seu nome, eu já visualizo o girassol, Nadir. Maria Selma.
Maria Luísa, Luzia, Miranda, é também o nosso sobrenome, né, Gleice? Maria Luzia Miranda. Vou colocar aqui Miranda, viu? Para eu não esquecer. Glória a Deus. Valdevino com W. Amém. Valdevino. Francisca França. Ok. Cauã, com K. Senábio, sim. Zilma Abreu. Zilma. Anotando aqui que com muita alegria, na certeza de que já está registrado no céu, viu? Está diante de Deus. Sim, ele faz questão de que esteja assim, diante dele, viu, Alessandra? Esse CEF, esse livro memorial, onde já está escrito o nome, viu, Simoni Primo da Silva, de todos aqueles que amam, que honram o nome do Senhor. Vamos lá, meu esposo já apontou ali, 9 horas em ponto. Marli Vipe, preciso ir, queridos. Viu? E Regina, conseguimos. Glória a Deus. Hoje nós lemos com muita alegria. 1 Reis, 3 capítulos. Amém? Os 5, os 6 e os 7. Oh, aleluia. Ai, Senhor, como eu te agradeço, né? E amanhã nós continuamos, amém, queridos? A partir das 7 horas, né, Lê? A Nelly, bom dia, lindona. Oh, que alegria, querida, te rever. Oh, né, Léo? Eu preciso ir, queridos. Esposo já está ali a postos, né, Ângela? Amém? Amanhã estamos de volta, né, Jair, Gleice? De 7 horas para continuar a nossa aventura, a nossa viagem, né? Pelas páginas da Bíblia. E pronto, eu tô indo pro ciclo de oração, tô levando você comigo. Ali, essa primeira hora é a hora que nós passamos, né? De joelhos, em oração. E vou estar... O que eu não posso orar agora, amém? Eu vou orando e chegando lá, amém? Os joelhos já conhecem, né, assim? Vou estar orando, amém? E amanhã estamos de volta para continuar, então, a partir do capítulo 8, em nome de Jesus, amém? Até amanhã, queridos. Até amanhã. Oi, Jussielma. Eu não anotei o seu nome, eu vou colocar agora mesmo, viu? Jussielma. E Ângela, eu não lembro de ter colocado, vou colocar aqui, Ângela. Amém. Vamos lá, lindinha, vamos, precisamos ir. Até amanhã, viu, Ângela? Jussielma, sejam bem, se você ainda não segue, chegamos a 10 mil, glória a Deus, né? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia, amém? E sejamos nós, amém? Esse... parte, né, importante, significativa da casa, do templo do Senhor. Lembrando que hoje somos nós, eu e você, nosso corpo, amém? Temos esse morador ilustre, amém? Morando dentro de nós. Glória a Deus. O que nos faz diferentes, né? Especiais nesse mundo perverso. Glória a Deus. E Ele é zeloso, amém? Honremos ao Senhor nesse dia, amém? E certamente, como Ele nos assegura e garante, nós seremos honrados por Ele, viu? Ninguém toca, tem dono, amém? É propriedade exclusiva, particular de Deus, amém? E o celular não quer ir, queridos? Bonitinho. Olha só. Vamos que vamos. Ai, Jesus, vamos lá, querida. Ela tá muito feliz, sabe, Sueli? Seu nome tá aqui, Sueli. Agora tá, viu? Sueli vindo.
Mas agora tá. Vamos, florzinha. Pronto. Vamos lá, até amanhã, de 7 horas, amém? Até amanhã.